Bem-vindos a mais um programa do Radar Jurídico. O meu nome é Tassiane e hoje estamos com uma convidada para lá de especial, Milena Araújo. Ela é jornalista, corretora de imóveis e proprietária da Delta Imobiliária. O tema é condomínio, os erros mais comuns que viram problemas jurídicos. Apesar que eu não sei que tema de condomínio não vira problema jurídico, né, doutora Agnella? Basta participar de uma assembleia, né? Mas vamos lá. Boa tarde, bom início de noite aí para todos os ouvintes da Rádio Mundial, aqui no nosso programa Radar Jurídico. Vou deixar aqui para todos o nosso WhatsApp, aqui da Mundial, que é o 19, o 997939785. Aí o telefone de contato, o nosso WhatsApp para perguntas, dúvidas, para ajudar a gente aqui na condução do programa. Uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutores. Boa tarde, Tassi. Boa tarde, doutor Agnello. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos espectadores. Estou aqui super feliz de estar hoje no banco aqui de entrevistada. Eu tenho certeza, vou procurar contribuir, né, com o assunto, porque tem muita coisa para falar nessa área de condomínios, né, doutores? Como o doutor Agnello falou, basta sentar num banco de assembleia para a gente ver até onde pode ir o problema. Né? É verdade. E Milena, há quanto tempo você administra condomínios? Olha, eu estou no mercado imobiliário de Pirassununga e de toda a região já há 16 anos, vou fazer 16 anos de Delta e amo muito o que eu faço. E há mais ou menos 7 anos eu entrei na área de administração de condomínio e entrei justamente por falta de profissionais nessa área do mercado, porque todo mundo pensa, ai gente, administração de condomínio, ai que negócio difícil, que negócio chato, lidar com problema, mas se não fossem os problemas, o que seria de nós, né? E o administrador, o que ele faz, Milena? Ele faz o papel que era o do antigo síndico? Não. Ou tem síndico e tem administrador? Não, gente, isso é uma problemática que é muito fácil confundir. Hoje as pessoas acham que basta ter um síndico e basta ter um contador que está feita a questão do condomínio. E não é o caso. Hoje em dia existe o papel da administradora que é bastante diferente do papel do síndico, certo? O síndico é o cara que está presente no dia a dia, que relata os problemas, que traz soluções quando existem situações entre moradores. O síndico é o responsável pelo pagamento de contas e ele tem responsabilidade civil e, inclusive, criminal também sobre as contas do condomínio, né? Então, o papel do síndico é esse. O papel da administradora, ele é um pouquinho mais amplo. O papel da administradora é justamente blindar esse síndico, né? Dar suporte jurídico, dar suporte em relação à documentação do condomínio, em relação às contas, como apresentar contas, como fazer assembleias. Hoje em dia, o papel da administradora, ele tem sido cada vez mais consultivo. As pessoas que hoje entram numa diretoria de condomínio, são pessoas que estão sendo eleitas ali, gente, muitas vezes sem nunca ter feito isso, sabe? Então, as pessoas, em geral, caem de paraquedas, né? Elas compram um imóvel num condomínio e vem ali a necessidade de melhorar. Poxa, esse condomínio podia ter uma piscina, podia ter uma quadra, né? Aí a pessoa se candidata na eleição, ganha. Aí depois que ganhou, poxa, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou prestar contas? Como é que eu vou comunicar o que eu estou fazendo? Quais são as melhores práticas, né, para uma sindicatura bem organizada? Então, esse é o suporte que a administradora vai dar. É uma consultoria. Depois tem a parte de emissão de boleto, cobranças administrativas, tudo isso. E vocês participam da assembleia? Nossa, com certeza. A assembleia, gente, ela é um ponto vital, né, na administração do condomínio. Porque é ali, justamente, que os moradores têm a possibilidade de opinar, de trazer os problemas, né, que eles julgam importantes ali no dia a dia dos condomínios. É ali que o síndico e a diretoria vão ser ouvidos. É ali que a própria administradora vai ser ouvida. Em muitos condomínios, pessoal, é a própria administradora que faz a apresentação da assembleia, inclusive, né? Então, a gente apresenta a prestação de contas, a gente apresenta as problemáticas do condomínio. Então, digamos que aquela diretoria queira fazer uma obra nova, né, no condomínio, quer fazer uma obra grande. Em geral, aqui em Pirassununga, nos principais condomínios, a gente teve obras grandes nos últimos anos. Então, existe todo um planejamento, contratação de arquiteto, e tudo isso é organizado junto com a administradora para, quando chegar na
assembleia isso seja o mais claro possível e para que a gente tenha menos número de problemas possíveis. Então, em geral, é a administradora que conduz as assembleias, sabe? Existem aquelas diretorias que são muito proativas e que têm total domínio sobre todos os assuntos. Então, nessa hora, a gente faz a apresentação juntos. Mas em 90% dos condomínios, as diretorias preferem delegar a apresentação das assembleias, sabe? Uma coisa Acho que se importante. eu fosse síndica, eu ia delegar para administradora. Né? Eu acho até porque às Fica vezes mais- tem alguma rusga entre os moradores e você não fazendo a apresentação já dá uma aliviada ali naquela Exatamente. Naquela tensão. tensão, né? Para não Isso. falar que eu estou fazendo porque eu não gosto de fulano ou de ciclano, né? Exatamente, nós vamos entrar nisso também. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui em relação à questão da apresentação. O que é importante? A gente normalmente apresenta pontos muito importantes para os condomínios, né? Que são as prestações de conta. Nessa hora, gente, eu costumo trazer o síndico, costumo trazer o tesoureiro do condomínio para junto de nós na apresentação, porque existe uma responsabilidade grande do síndico ali em relação às contas, né? Então, eu normalmente, mesmo que a pessoa não queira se manifestar, eu abro para discussão junto com o síndico. Olha, senhor síndico, agora o senhor quer se manifestar em relação à apresentação de contas? Porque é importante, a pessoa precisa dar ali a cara, né? Então, normalmente o tesoureiro é o cara que se envolve muito, né? Então, nas assembleias eu chamo. Em geral, os condomínios administrados pela Delta, a gente procura trazer muita transparência na prestação de contas. Então, em geral, as assembleias de prestação de contas são muito tranquilas, porque as pessoas já vão para a assembleia sabendo de como estão as contas, E né? quando é agendada ali uma assembleia, a empresa, a Delta, ela já manda ali Uma a prévia do que a vai pauta ser do que vai ser tratado? discutido. Lógico É. que se abre no final ali para outros temas, mas Isso. ela já é direcionada, né? Com certeza. Então, por exemplo, você que está assistindo a gente, você recebeu ali um edital de convocação para uma assembleia no seu condomínio. Esse edital de convocação pode vir por e-mail, pode vir até por WhatsApp hoje, né, doutor? Esse edital de convocação, ele tem que ter ali todos os tópicos que vão ser discutidos na assembleia. Principalmente se forem tópicos onde for haver votação ou alguma deliberação importante. Tem que estar tudo escrito ali. Porque, gente, o síndico do seu condomínio, ele não pode chegar na assembleia e decidir algo em cima da hora, algo que as pessoas não tenham sido informadas antes. Porque essa assembleia pode ser impugnada depois, né? Então, sempre tem ali no final assuntos gerais. Naquele assuntos gerais, às vezes pode falar do gato que está atrapalhando, do cachorro que fez cocô, mas é só, né? O doutor está até rindo, porque ele já deve ter passado por uma coisa assim, né? É muito comum, viu, doutor? Eu imagino. E uma questão assim que me veio agora aqui, né? É a questão da procuração para ir para a assembleia, né? Tem muito disso. Então, às vezes a pessoa vai já para um tema, já sabe que vai ter um tema polêmico e tem E tem grande interesse, né? tem no grande tema. interesse no tema, e daí ela começa a coletar as procurações, principalmente daquele pessoal que não mora no condomínio, que tem terreno, vamos pensar que se for prédio tem apartamentos, né? Então ela vai coletando, Alugado, às vezes. vai coletando as procurações para chegar armado. Chegar armada, né? Chegar armado, chegar um voto que vale por 10. É isso Exatamente, mesmo. exatamente. Acontece muito. Acontece, né? E essa procuração ela tem que ser feita de uma forma específica, assim, para ter validade lá? Sim, sim, é importante que as procurações, que você, por exemplo, que mora num condomínio, entre em contato com a administradora, porque é ela que vai orientar em relação a essa procuração, certo? Mas, em geral, é uma procuração simples, não precisa ser pública, feita em cartório, é uma procuração particular, somente para que a pessoa represente o proprietário naquela assembleia. E eu já tive, por exemplo, clientes, proprietários de imóveis que disseram, ok, eu vou autorizar o meu locatário, o meu inquilino a ir até essa assembleia, mas ele só pode votar no ponto número tal, sabe? Só pode votar na votação da área de lazer. Não pode votar na eleição, por exemplo. Então, eu já tive procurações com esses detalhes, sabe? E aí, lá na hora, cabe à administradora organizar isso. Mas é uma procuração super simples. E a gente procura sempre, gente, fomentar a ida de inquilinos nas assembleias. Porque
querendo ou não, o inquilino também mora, também faz parte daquela Sabe da vida, necessidade ali, né? conhece as necessidades. Por exemplo, os condomínios horizontais aqui em Pirassununga, aqueles que têm muitos terrenos, em geral, Pirassununga e região, em geral, ele tem baixo quórum nas assembleias, porque a pessoa não mora lá e não necessariamente quer se inteirar do dia a dia do condomínio, do cachorro que faz cocô, da necessidade de mudança do portão, que está quebrando demais, da necessidade de troca de uma empresa de jardinagem, né, que são assuntos importantes, mas é muito difícil essas pessoas que são só proprietárias de um lote se envolverem, sabe? É mais os moradores mesmo. Então, as assembleias de edifícios são normalmente mais cheias do que as assembleias das associações, sabe? Apesar que tem associações aqui em Pirassununga, onde as pessoas são muito interessadas, e eu sempre gosto muito disso, sabe? Porque daí a gente tem bate-papos sempre engrandecedores ali para a vida em condomínio. E nessas assembleias, se você fosse elencar uns 3 temas que há mais discussões, quais seriam? Ai, gente... Eu vou dar um chute. Reajuste do condomínio, né? Esse acho que é o campeão. Gente, esse aí é importante. A questão de reajuste da taxa condominial sempre vem junto com a prestação de contas, né? Então, uma vez por ano, no seu condomínio, você que está assistindo a gente, uma vez por ano é obrigatório que o síndico e a diretoria prestem contas, né? Então, normalmente, na Assembleia de Prestação de Contas, que é anual, o síndico ou a diretoria trazem o reajuste da taxa condominial. Esse reajuste da taxa condominial, ele tem que ser muito bem justificado, né? Se está faltando dinheiro no caixa, se naquele ano, por exemplo, a gente teve um IGPM muito alto, um IPCA muito alto, os valores têm que acompanhar, né? Os contratos de todos os prestadores sofrem reajuste anual. Tem um reajuste importante que é das empresas de terceirização de serviços, né? Porque existe o dissídio. Então, todo mês de janeiro, as empresas que prestam serviço, que colocam os funcionários dentro dos condomínios, né? Os zeladores, as portarias, normalmente são terceirizados. Então, eles aumentam os salários e repassam esses aumentos para os condomínios. Então, o valor do condomínio tem que aumentar, gente. Não tem muita saída. Uma vez por ano tem que aumentar. Todo ano na Assembleia, qual será o índice? Ou já tem um índice fixo? Existem condomínios onde está previsto na documentação do condomínio, já. ou no estatuto, ou na convenção, um reajuste anual, digamos, pelo IGPM. Tá? Então, existe condomínio assim. Existe condomínio onde não há previsão de aumento, então todo ano na Assembleia a gente precisa chamar e dizer, olha, precisamos reajustar, porque não está dando mais. Então esse é um tema que, em geral, tem polêmica. Mas quanto mais organizada está essa Assembleia, quanto mais brifado, né, quanto mais orientado está esse tesoureiro e esse síndico, menos problema a gente tem. Porque as pessoas hoje em dia já entendem bem, né? E elas já querem ver o seu condomínio valorizado, Sim. sabe? A gente vê muito isso nas assembleias. As pessoas chegam e falam, olha, eu estou muito feliz que deu certo aqui a construção do quiosque, a jardinagem está melhor, foi construído quadra no condomínio, valorizou, aí o imóvel seu dentro de um condomínio que valia 1 milhão, você já pode chutar aí 1,1 milhão, porque o condomínio valorizou mais, sabe? Então, o grande trabalho de uma boa administradora é facilitar essa valorização do seu imóvel que está lá dentro. Porque um condomínio mal administrado, gente, desvaloriza, né? Sim. Você entra dentro de um condomínio hoje que está lá com o portão caindo aos pedaços, o elevador que não funciona, uma jardinagem mal feita, uma piscina abandonada, o corretor que entra lá, seu apartamento num prédio desse valia 500 mil, o corretor vai falar, olha, não estou conseguindo vender, vamos baixar para 400. Né? Porque o comprador entra lá e fala, isso aqui tá feio, vamos no outro. O apartamento tá bom, mas Exato. O condomínio não é bom. Não adianta seu apartamento ser bom, sabe? Tem exemplos aqui em Pirassununga, sabe? De, por exemplo, prédios que têm com bons apartamentos que têm situações que têm que ser melhoradas em termos da administração condominial como um todo. Não estou dizendo que é problema da administradora ou do síndico. Às vezes, questões financeiras, que as pessoas também não querem contribuir. Enfim, tem uma série de questões. Inadimplência, né? Inadimplência, isso é grave. Então, assim, por uma série de fatores, um condomínio acaba ficando feio, né? Mas existem maneiras hoje para contornar isso, sabe? Eu me recordo falando aqui, né, experiência própria,
de um condomínio que tem lá um terreno e a Delta faz a administração. Eu me recordo acho que na última assembleia que teve, que foi para se tratar do reajuste, prestação de contas, eu lembro que vocês apresentaram sugestões de reajuste. Sim. Né? Então, assim, não é assim, ó, é X e vai. vão votar. É só esse. Ou é sim então, ou é não. Então, e... assim, dentro da expectativa de melhoria no condomínio, tinham sido apresentadas 3 propostas de reajustes diferentes. Né? Então, aí dá aquela possibilidade para que o condômino, o associado, olhe e vote pela que ele entende ali que guarda os melhores interesses, não só para ele, né, mas para o condomínio como um todo. Exatamente. Né? Eu acho que um dos grandes defeitos hoje, por exemplo, de uma diretoria que não está bem engajada com os moradores e tal, é não transmitir essa transparência e essa ideia para o morador de que o condomínio é ele próprio, sabe? Os moradores são os responsáveis pelo condomínio. Não adianta que, na você verdade, só querer, parece né? que é uma guerra, mas é todo mundo buscando o mesmo fim. Exatamente. Que é melhorar o condomínio e valorizar o seu imóvel. Ninguém quer desvalorizar nada, espero, né? Exatamente. A grande briga é a prioridade. Então, assim, a prioridade, talvez para mim é uma e para o outro, pro meu vizinho é outra, Exato. né? Aí, eu tenho filho pequeno, bota. então talvez a minha prioridade é um parquinho melhor. Ele não tem filho, então talvez a prioridade dele é ter um salão de festas para ele poder fazer uma festa. Então, esse é o ponto, né? É o que gira os debates do condomínio. Onde a gente vai pôr o dinheiro? Ô, doutor, mas sabe que hoje em dia, além do que é a vontade dos moradores, porque uma coisa interessante, a gente faz pesquisas, né? Junto aos moradores, né? Que a pessoa responde pelo celular, o que ela acha que é prioridade e tal. Aí esse resultado a gente leva para a diretoria, né? Então existe, claro que ouvir os moradores é importante, mas uma coisa também que é importante é a própria administradora trazer soluções que ela já vê em outros condomínios, né? Então, por exemplo, olha, pessoal, eu vi que valorizou uma tecnologia nova de reconhecimento facial que nós colocamos no condomínio tal e deu uma boa valorizada na portaria, o que é que vocês acham? Então, esse é um trabalho importante também que a administradora faz. Levar aquilo de bom que ela vai... Exato. Que ela vai ali garimpando nos trabalhos em outros condomínios. A gente busca informações em feiras, em eventos. Então, todo ano eu vou para São Paulo buscar informações, tem feiras. A segurança do condomínio é uma coisa importante, né? Nossa, vamos falar disso um pouco? Segurança em condomínio, né? Gente, eu costumo sempre falar. Acesso, né? Nossa, é o ponto mais sensível. Se você hoje quer morar num condomínio, em geral, a primeira coisa que você pensa é, eu vou morar por causa de segurança, né? Ah, eu tô vindo de São Paulo, não conheço muito bem Pirassununga, Pelo quero menos morar lá é fechado, sabe quem entra e quem sai. Exatamente. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Claro que intimida, né? Intimida. A pessoa que está pensando, por exemplo, numa coisa ruim, em pegar uma coisa sua, enfim, um ladrão, ele não vai entrar no condomínio com a mesma facilidade que entraria na sua casa. Então, esse é um ponto. Mas não existe condomínio que barre 100% de uma possibilidade de Até porque tem muitos prestadores de serviço, tem entrega. Eu vejo que uma questão de votação né? Eu tenho também uma casa num condomínio pequeno, mas é sempre o problema vai deixar o motoboy entrar ou não? Para entregar lanche. Ah, mas eu vou ter que ir lá na portaria buscar? Minha casa é lá no... Vai ter que ir. Né? Na última rua do condomínio. Você sabe que tem condomínio que autoriza, né? Eles tem condomínio que autoriza, e preferem correr o risco. Tem condomínio que não. Né? Aí lá na Assembleia a gente explica vantagens e desvantagens dos 2 pontos. Eu tenho um condomínio, por exemplo, aqui em Pirassununga, que não entra o caminhão de lixo. Tem uns que é tudo na portaria. Né? Que é buscar na portaria. Existem soluções eletrônicas para Shopee e Correio, sabe? Aplicativo. Que chega lá, por exemplo, no seu aplicativo, opa, tem uma encomenda para você. O porteiro nem pôs a mão na encomenda. O entregador da Shopee já colocou em um armário que vai com um QR Code e a pessoa abre esse armário com um QR Code. Nossa, olha isso. Olha, eles mesmos colocam no condomínio Exatamente, um exatamente. É super interessante isso aí, entendeu? Muito. O cara da Shopee vai lá, põe a sua encomenda, tranca e você abre com o seu QR Code.
sabe? Muito legal. Então, existem várias soluções interessantes hoje. Em São Paulo, aqueles condomínios imensos, isso Então, daí vale muito a pena. A gente tem um condomínio em Leme, gente, com 300 e tal unidades. É uma cidade, né? Aqui as associações em Pirassununga, em geral, tem 120 unidades, 110 unidades. Agora tem uma aí de 200. Mas a gente tem um em Leme com 300 e tal unidades. Imagina, são 1.000 moradores. Nossa, isso É uma pela cidade. segurança. É, gente. Então, assim, a portaria é sempre o ponto mais sensível. De todos os condomínios. É o serviço mais caro, né? Muitas vezes você chega num condomínio hoje, você vai ver que tem lá uma portaria eletrônica. A gente pode falar disso também, a portaria eletrônica e a presencial. E às vezes as pessoas não gostam da eletrônica porque querem uma presencial, porque tem aquela sensação de segurança. Mas o porteiro não é segurança. Né? O porteiro, ele é o controlador de acesso, somente. E ele é até rendido, né? Exatamente, exatamente. Agora que a máquina, você vai ficar dando tiro na máquina até ela abrir. Exatamente. Então, assim, a gente tem visto condomínios procurarem a blindagem dos vidros, porque a ideia é que o porteiro nunca saia dali de dentro, justamente para que ele não seja rendido. Então, as pessoas que hoje entram num condomínio e tem aquela sensação, eu vou ali, vou falar um oi ali para o Zé Porteiro, levar um bolo para ele. Mas então até de Não pegar pode. as encomendas, né? O porteiro Ele não sai pode sair. para pegar, por exemplo, uma do Correio, Shopee, o que seja. E ali ele pode ser rendido. Exatamente. Por isso que existem soluções em termos de gaiolas, existem várias a gaiola soluções. é uma boa, né? Como se fosse uma gaveta, né? Coloca aqui. Isso mesmo. Como se fosse Sim. uma entrada São de Paulo banco todas, ali, assim, né? Em São Paulo, todos os condomínios São têm gaiola, Eu exato. morava lá. Porque faz todo sentido, né? Betinho, temos perguntas? Sim, uma boa tarde a todos. A Cristina, né? Tá Cristina M aqui só. Ela está perguntando sobre a questão de transparência de valores, né? Mesmo quando tem um síndico ou quando uma empresa cuida, né? Sim. Sempre também surge divergências, né? Nossa, muita. Que vocês poderiam falar sobre essa questão de transparência? Transparência nas contas, né, Cristina? Eu acho que isso daí, como eu falei no começo, é um ponto crucial, assim, na administração. É papel da administradora, nesse momento, enviar sempre para todos os condôminos e mensalmente, e sempre que os condôminos precisarem ou quiserem, até eletronicamente via aplicativo, a prestação de contas mensal, anual, o que seja. Qualquer nota fiscal de qualquer compra do seu condomínio que você quiser ver, é papel da administradora ou do síndico, no caso de não haver administradora, entregar essa documentação. Então, por exemplo, todos os meses, o ideal é que você receba a prestação de contas dizendo no centavo tudo ali que foi gasto. Às vezes a gente vê boleto de condomínio que não tem ali, só diz assim, taxa de administração, tanto, R$500. Não tem ali a prestação de contas, né? Então, isso é algo importante para você dar uma olhada dentro do seu condomínio. Você está recebendo a prestação de contas? Além disso, se a prestação não vem no boleto, ela pode vir em separado, mas ela tem que vir. E os valores que constam na prestação de contas tem que ser exatamente o mesmo valor que consta na conta bancária do condomínio. E você, como condômina, pode pedir um extrato dessa conta bancária. Milena, então tem condomínio que quando ele recebe o boleto para pagamento, já lá no corpo dele já está toda a prestação de contas? Sim, a prestação, o ideal é que conste no boleto. Tem condomínios, por exemplo, que a prestação de contas é muito longa, né, que tem muito serviço, muita obra, muita coisa, então a gente manda em separado por uma questão física, só que não cabe no papel. Mas em geral a prestação cabe no documento e a gente manda ali mesmo, sabe? No boleto. Eu vejo que a maior dúvida ocorre quando a gente manda só a planilha de não as notas fiscais. exatamente. Aí fala, será que pagou esse Exato. Gente, não pode ir um parafuso sem nota fiscal. Porque afinal de contas a gente está falando do dinheiro das pessoas, né? Então, digamos que o síndico comprou uma mangueira, comprou um produto de limpeza, tudo isso tem que ser verificado. E é a administradora a primeira barreira. Né? Então, se eu verifico ali na prestação de contas, se a minha equipe está vendo que aquele síndico está gastando dinheiro, se aquele síndico já aconteceu, aquele síndico comprou um jogo de copos de cristal. Por que ele quer um jogo de copo de cristal, gente, no condomínio? Sabe? Já aconteceu isso. E a gente já abriu mão da administração de um condomínio onde a gente identificou compras que talvez duvidosas. Opa, entregamos. Olha, senhor síndico, o senhor pode, por favor,
explicar essa compra aqui? Não tenho nota. Olha, senhor síndico, saiu aqui da conta o valor de R$13 mil, o senhor pode mandar a nota fiscal disso aqui? Não tenho. Daí, olha, então não faz sentido fazer essa administração, porque a gente não pode ser conivente com esse tipo de coisa, né? Porque afinal de contas, a responsabilidade é pesada. exato, as pessoas confiam, né, na administradora. Tem um processo lá no território no final, né? Desse processo. E a administradora, né, financeira e o síndico, quem roubou foi o porteiro, mas eles deixavam as coisas no porteiro. Que grave, né? Uma dívida que ele roubou 70 mil, está em 300 mil quase na justiça, e ela está sendo executada os bens pessoais. Nós temos um caso. E ainda sólida, que é a grande dificuldade que um deles quer quitar, tem dinheiro e o outro não tem. E eu tento todo momento explicar que se você quitar, tudo bem, mas não vai te excluir do processo se ainda vai responder. Nossa, é grave, Esse processo de regresso contra o outro. Você fica amarrado. Doutor, eu tenho um caso mais ou menos parecido. Mais ou menos parecido, não vou falar aqui o nome, nem a cidade, não é aqui em Pirassununga. Mas começaram a surgir assim, as pessoas perceberam, né? Elas não tinham a prestação de contas no boleto, começaram a perceber a dificuldade de receber essa prestação de contas. Um grupo de pessoas se uniu no condomínio e procurou a Delta. O que a gente faz? Está acontecendo isso. A gente orientou desde o começo, fez uma assembleia para deposição, né, dessa diretoria antiga. E a partir daí a gente assumiu para identificar onde estavam os problemas. Gente, era contrato de caçamba, por exemplo, 3 vezes o valor normal. Era prestadores de serviço que não estavam recebendo. Ou um cara que foi fazer um conserto no portão, que estava recebendo R$3 mil por conserto no portão. Era a história dos copos de cristal. Nossa, fechadura eletrônica. Sabe fechadura eletrônica? De casa, normal. Essa fechadura estava na casa do síndico. Sabe? Mas ele precisa. Gente, essa pessoa foi condenada civil e criminalmente. E aí foi feita uma tentativa de levantamento de bens na própria casa da pessoa, sabe? Então, os moradores não entraram contra a administradora, porque a administradora antiga provou, né, que também não se envolveu, simplesmente pagava as contas ali e acabou, né? Afinal de contas, o ideal é que a administradora não movimente as contas dos condomínios. Na Delta nós não movimentamos conta de ninguém, justamente por isso, né? Para que haja bastante distância nesse sentido. Mas esses casos acontecem. E aí esse condomínio aí, nessa época, gente, eles tinham uma dívida de mais ou menos R$400 mil. Fica para quem? Pro morador. Pagar. Claro, a síndica está na justiça, está respondendo na justiça. Mas o dia a dia ali, pagar não esperam. Então essas pessoas, gente, esses moradores ficaram 2-3 anos pagando taxa extra, sabe? Muito indignados para cobrir o rombo. Claro, justiça amorosa, né? Vocês sabem melhor do que eu, né, gente? Então agora as pessoas esperam receber, né? Dessa equipe aí, dessa diretoria. Mas o buraco tá lá, né? O buraco foi coberto pelos moradores. O Leandro Martins, ele traz assim, se agora, né? Hoje em dia, essa questão da tecnologia, né? Ele está um pouco mais evidente, mais fácil para poder ter o controle, né, de contas, transparência, né? Porque antigamente ficava na mão de pessoas, né? Era tudo mais no papel, né? E até a questão acho que a Milena comentou, acho que ele quer expor aqui, as pessoas, os moradores conseguem ter um acesso mais rápido e mais efetivo, né, das contas do que eles podem ali, para não virar uma bola de neve até descobrir. Com certeza, gente. Uma boa administradora, ela vai facilitar para os moradores um aplicativo ou até um contato por WhatsApp. Digamos, é uma administradora menor, não tem um aplicativo, contato pelo WhatsApp, onde esse morador
contador pode pedir a prestação de contas a qualquer momento. E é um documento que tem que estar disponível a qualquer momento para todo mundo. E existe uma segunda maneira de fazer a prestação de contas, que é um relatório com todas as contas pagas naquele mês e todas as notas fiscais anexadas. Essa é a ideal, sabe? Eu acredito que seria ideal. Então aparece lá, foi pago 25 mil para a empresa terceirizada da portaria, está ali a nota fiscal dos 25 mil. E aquele é um valor de mercado, também é importante isso, é o valor de mercado. Ah, foi comprado uma mangueira na loja tal, está ali a nota fiscal da mangueira. Mas eu acho que se trouxesse realmente um memorial desse descritivo, com as compras e as notas fiscais, não chegaria a esse rombo financeiro. Exatamente. Porque no primeiro, no segundo, que um condomínio com 300 pessoas, se 2 abrir, falou, tá errado aqui. Mas eu imagino que nesses casos, né, assim, são aqueles condomínios mais antigos, que a pessoa já está na administração há tempos. Desde que abriu, desde que começou. Isso. E aquele gente, acontece antigo muito. que está acostumado a fazer do jeito que ele quer. Por isso mistura a conta pessoal dele para fazer as coisas. Tem muito, gente, tem muito. Lá na Delta a gente não aceita, né? Mas já vi por aí muita coisa. Muita coisa. Sabe uma coisa que é interessante também, que eu já vi, que é legal trazer aqui para as pessoas? Empresas de terceirização de serviço que sofrem processos trabalhistas. Não é? Sim. Vocês sabem melhor do que eu. Então, digamos, só para explicar aqui para o pessoal. Então, digamos que o seu condomínio contrata a empresa X para fazer a terceirização da portaria. Aí, lá na portaria do seu condomínio, é a empresa X que coloca lá 4 porteiros. Aí, esse porteiro sai, é demitido, sei lá, e diz que estava fazendo hora extra, que não tinha horário de almoço, que não estava depositado o FGTS. Que, enfim, ou, às vezes, até estava sem registro. Exatamente. Que ele tinha que tirar lixo e ele não tinha insalubridade, que ele tinha que passar veneno, sabe? Sim. Que ele tinha que limpar a piscina. Sim. Aí essa pessoa entra na justiça. Contra os dois. Contra os dois. E aí? E esse buraco? Também já vi acontecer. Por isso que é importante sempre a fiscalização, né? Exatamente. Porque se você contrata, você tem que pedir se a pessoa é registrada, você tem que pedir o extrato se está depositando FGTS. Exatamente. Uma coisa que a gente faz lá no escritório, doutora, é pedir para as empresas de terceirização todos os meses mandarem o comprovante de pagamento de todos os impostos. Claro que isso não exime a possibilidade do prestador e de outra diminui coisa. os riscos. Diminui o risco. Porque a gente está vendo que estão pagando o FGTS certinho, que está pagando tudo certinho, que o olerite está daquele jeito. É porque a gente tem a culpa em ir ligendo e vigilando. Exato. A ir ligendo é por eu ter escolhido aquela empresa. E a vigilando é se eu olhei ou não olhei, né? Fala assim, não, eu contratei essa empresa, olha, e a gente pagava ela com nota fiscal, ela sempre me mandou todos os comprovantes para eu tentar... Isso, exatamente. Tenho tudo documentado certinho. Claro, né, doutor, pode acontecer desse porteiro ir para a justiça falar, mas eu limpava a piscina, que foge, né? Aí foge um pouco. Mas então, eu penso que sim, às vezes a gente tem que pensar na hora que faz a contratação do terceirizado, do condomínio, até para justificar para os demais condôminos, nem sempre o mais barato deve ser contratado, porque você tem que procurar uma empresa com capacidade de segurar a bronca de uma trabalhista. É porque, às vezes, Agnello, não é terceirização, é precarização. É verdade. Sim. E aí a gente faz a conta, se eu contratar 4, vai ficar X. Nessa empresa, gente, fala sério, se você contratar 4, fica X. Como que uma empresa vai te fornecer 4 por metade? X por 2? Não tem como. Não existe. Eu acho que se ficar ali no empate e você ter conhecimento que essa empresa ela vai ter culhão, que nem o doutor Agnello falou, para pagar se acontecer alguma coisa, é preferível a empresa. Sim. Gente, hoje em dia, nos contratos das empresas de terceirização de serviço, existem seguros já para isso, sabe?
E eu tenho visto as empresas da nossa região bastante sérias em relação a isso. Tem uma que agora nós tivemos um caso, né? Uma pessoa acionou solidariamente e a empresa, conforme esperado, cumpriu as funções contratuais de arcar com despesas, de tentar de todas as maneiras exigir qualquer responsabilidade. Sabe que as empresas sérias, né? Imagina tá trabalhando lá, assaltar e matam as pessoas no horário de trabalho. Não existe o seguro. Então Mas esse problema, né, de portaria, principalmente, né, que é onde está o maior número de mão de obra, né, contratada. Eu vejo que esses condomínios antigos, principalmente os prédios, o valor do condomínio ele é muito grande, muito alto. Por quê? Eu imagino, né, que não é só isso, não é só questão do elevador. É que assim, antigamente não se terceirizava. Então, o porteiro trabalhou 20 anos no prédio. Aí, demite, você vai fazer um acerto de... Exatamente. Abala as contas do condomínio de forma absurda. E quando ele coloca na justiça, não tem a empresa, né, terceirizada para assumir. Então, assim, eu imagino que assim, o valor elevado está muito... vamos dizer assim, está muito conectado com essa demanda de ações trabalhistas e de rescisões mesmo que foram feitas ao longo dos tempos. Então, assim, forçando ali aumentar a taxa para conseguir cobrir essas despesas. Seria mais ou menos isso? Essa é uma realidade muito comum, viu, doutor? Aquele condomínio antigo, que tem o porteiro que está lá há 30 anos, aquele porteiro troca o chuveiro da Dona Maria, tudo, né? Aquele porteiro... porteiro zelador, né? Pendura o quadro do apartamento do seu Zé, ele troca o sifão da outra... tudo no horário de serviço. No horário de serviço. Aí as pessoas não querem tirar, né? Porque ele já está acostumado, porque o Severino já está lá e tal. Porém, esse Severino não entende, é difícil fazer essa pessoa entrar em boas práticas de portaria, que hoje em dia exigem mais atenção, exigem cautela com... Às vezes olhar a câmera. Câmeras, monitoramento de câmeras, isso é outra coisa. Também, às vezes, faz parte do CBO porteiro, sim, certo? O monitoramento de câmeras. Então, são, assim, uma série de detalhes que, muitas vezes, esse porteiro tem dificuldade com o sistema de entrada e saída, com a tecnologia, com o reconhecimento facial. Então, uma série de problemas, esse tipo de profissional, sabe? Então, essa é uma das situações que os condomínios enfrentam hoje, viu? Vamos lá. O Vinícius está perguntando sobre a questão, não sei se vocês têm experiência, ou a Milena tem experiência com condomínio comercial, com prédio comercial, e se ele dá mais dor de cabeça. Porque depois aqui que tem uma alta rotatividade, né, de questão de aluguel, as questões, e como que fica essa questão? Pessoal, aqui na cidade de Pirassununga e na região, os condomínios com viés comercial são menos comuns, né? Mas existe, a gente tem exemplos aí, existe o Secop, por exemplo, que é um prédio, né, só com escritórios. Em termos de administração, no geral, eles dão o mesmo trabalho que uma associação de moradores. Muitas vezes com alguns problemas a menos. Por exemplo, animal de estimação é um problema em condomínio. Esse problema não tem, né? Num comercial. Crianças, barulho de criança jogando bola, também é um problema que a gente tem aí nos prédios, principalmente nesses prédios novos, com pouca vedação acústica, né? Que a pessoa aciona a privada, você ouve, certo? Então isso é um problema. Nos comerciais a gente não tem. Porém, tem a questão da rotatividade, né? Muitas vezes as pessoas que estão ali antigas nos condomínios não gostam de rotatividade, não gostam de Airbnb dentro do condomínio, também é um tema bem polêmico, né? Então, a rotatividade pode não ser boa e, na minha opinião, muitas vezes desvaloriza, sabe? Então, mas em termos de dificuldade na administração, não vejo nenhuma. Às vezes até um pouco mais fácil, por não ter essas questões aí que eu falei para vocês, que são, em geral, sensíveis. Você sabe que eu estava dando uma olhada essa questão de aluguel, e eu vi várias ações de condomínios que eles queriam proibir
em prédio residencial, o Airbnb. Sim. E na defesa da parte contrária, né, eles trazem, mas é uma locação comum, só que num prazo menor. Mas é uma locação, né? O Airbnb nada mais é que uma locação, mas um tempo menor. E eu vi muita discussão na justiça em relação a isso. Se o condomínio pode, não pode proibir, se proíbe, não proíbe. E eu vi muitos casos específicos, assim, que ainda não tem uma jurisprudência consolidada. Até porque agora que está a febre do Airbnb. Aqui em Pirassununga tem muito Airbnb, né? E, em geral, os prédios, os moradores de prédio não gostam, sabe? E todo mundo traz esse questionamento na Assembleia. Você sabe que trazem pela segurança também, né? Exato. Porque entra carro, sai carro, eles não sabem quem é, sabe? As pessoas perguntam. Em geral, acontece do proprietário não avisar a empresa de portaria, que agora virou um Airbnb. Então entrou lá uma pessoa com tag, com controle. Poxa, quem é essa pessoa que está entrando, que está saindo? Não sabemos quem que é. Então, tem muita discussão em Assembleia em relação a isso. E eu já tive clientes que proibiram e aquilo passou em Assembleia e não houve manifestação contrária, então ficou, sabe? Do prédio ser proibido. Exatamente, exatamente. A maioria dos prédios não querem Airbnb hoje. Em Pirassununga, né, gente? Acho que é porque as pessoas... Uma cidade menor, né? Eu acho que tem muito mesmo, como a doutora Tassiane falou, da questão da segurança. Porque, assim, quando você aluga por um contrato padrão, ano, né? é pelo menos um ano, né? Exato. Então, assim, você sabe, assim, que passou por uma imobiliária. Normalmente o Airbnb é direto, né? É contratação direta. Então, assim, se a pessoa, no máximo, vai mandar um documento, alguma coisa foto. assim, mas, assim, não há uma investigação Que mais pode ser profunda. de outra pessoa, inclusive. Exato. E ela pode entrar com quantas pessoas, entre aspas, ela quiser, no Exatamente. apartamento que está sendo Exatamente. locado. Hein? Eu acho também Exatamente. Eu tenho certeza que vocês aqui já locaram pelo Airbnb. Gente, é super fácil, né? É super fácil. Claro que uma coisa que eu acho que barra ali, agora eu estou falando como consumidora, é porque o proprietário do imóvel pode te avaliar como cliente, né? E aí a pessoa coloca lá, é uma boa cliente, gostei, família da Milena, esteve no meu imóvel, cuidou direitinho. Então, acho que aquilo ali é uma informação importante, né? Mas fora isso... É que hoje também, em época de falsidade, que se apresenta É mesmo, outro né? documento, né? Mas você sabe que você falou isso? Eu lembrei do Couchsurfing. É verdade. Na Europa, Tem né? isso. Que a gente ficava na casa das pessoas e elas avaliavam a gente, né? Mas não entra no meu Couchsurfing, não. Tá azedado. Isso aí que a doutora tá falando é super legal, Azedado. gente. É um esquema que você... É muito comum, é muito comum em outros países do você mundo. aluga Você o sofá, aluga o sofá. né? A casa, né? E aí, Mas essa casa morando essa casa com morando outras com pessoas. outras Você chega lá, pessoas. o morador tá lá. Dorme na casa dele, mas o morador tá lá, porque é muito barato. É o mais barato. Mais barato do que fica fica no hostel. E outra coisa. Exato. E eles fazem Eles uma fazem uma avaliação, só que no Couchsurfing isso daí essa avaliação pesada. Você não consegue ficar mais em lugar nenhum se você tiver uma avaliação ruim. Exato. Por exemplo, consideração. No Airbnb tem isso também, né? Você não olha lá a avaliação do imóvel quando você vai? Tem as pessoas falando lá. Principalmente de temporada, quando você vai pra praia, vai alugar uma casa na praia. Escreve lá, as fotos não condizem, né? Com a realidade. Então, é uma locação ali, né? É um esquema mais fácil, ele é o aplicativo, e aí você se sente um pouquinho mais seguro, porque tá indo ali pelo aplicativo, tem a opinião de outras pessoas. Mas aqui em Pirassununga não gosta, não. Milena, pra falar a verdade, eu nem sabia que tinha muito Airbnb. Sabia que tem? Tem container. Tem pessoal fazendo container com Airbnb, super bonito. E as pessoas vêm pra Pirassununga pra que tipo de turismo? Tudo que você imaginar, não necessariamente turismo. Tem o pessoal que vem pra USP, tem o pessoal que vem Lá na Zona Norte tem muito. Tem as festas, né? Espadão, espadim. Tem a AFA, movimenta bastante gente. Tem O cara que vem dar uma palestra da AFA. Tem o cara que vem fazer Porque na verdade a gente é um pouco
Exato. Exato. Então eu tenho clientes investindo em containers para locação para Airbnb, investindo em imóveis para colocar para o Airbnb. Sabe? Tem casa na cidade de Jardim, tem casa no centro, tem apartamento. E até aquela locação de fim de semana que você quer fazer, você quer uma casa com uma piscina para você fazer uma festa. Às vezes você não vai mais, vamos na casa falando de tal. Já a pessoa procura ali no aplicativo que é bem mais. Doutora Guinela. Lembra lá atrás quando a gente queria fazer festa, casa, e aí você olhava no Orkut, que tinha lá as casas. Até no Facebook, o pessoal anuncia. Chácara, não sei o que. Elas estão todas lá no Exatamente. E você virar um super host lá no Airbnb, você ser um anfitrião bem avaliado também. Tem pessoas hoje que se especializaram em criar perfeitos no Airbnb. Eles vendem o perfil de super host para outras pessoas conseguirem alugar melhor. Então esse comércio. É como se esse host fosse só do dele, mas de outro existe a avaliação dele. Exato. Existe empresa de super host. Uma pergunta. Nem vi. A Viviane está perguntando, acho que é um ponto interessante, que ela falou assim, nessas ocasiões, no caso que ela falou que acho que é juridicamente, né? Se há alguma dúvida e alguns moradores, ele pode entrar com ação contra o síndico, né? Mas esta ação, o síndico vai ter que se defender. Ele defende do próprio bolso, por exemplo, que ela comentou, e as pessoas que entram também tem que ser do próprio bolso, não tem como utilizar a questão do condomínio para poder pagar as ações, alguma coisa assim. Tem que ver se o condomínio ele tem um advogado, né? Se ela vai entrar pessoa física, se ela vai entrar pelo condomínio, pela associação, pelo condomínio, o CNPJ do condomínio. Se for pelo CNPJ do condomínio, quem vai pagar é o condomínio. Mas eu acho que a pergunta, desculpa, mas a pergunta que eu acho que é o seguinte, o ouvinte está falando no sentido assim, ela, como moradora, ela quer ingressar com uma ação contra o síndico. Seria isso? Em relação, acho que o problema Prestação de contas, administração de forma geral. Se for o condomínio que for entrar contra o síndico, o CNPJ do condomínio paga. Se for a morador, ele que vai. O morador que está descontente, ninguém quer abraçar a ideia dele. Abraçar com ele, vai sozinho. No caso que ela comentou, entre uma, duas, três pessoas. Essas pessoas podem se juntar, por exemplo, e sim entrar com uma ação contra o síndico. Mas hoje, Riviane, né, o nome dela, existem práticas melhores, viu, Riviane? Você pode, por exemplo, entrar em contato com a administradora do seu condomínio, digamos que o problema seja a prestação de contas, solicitar essa prestação de contas, entender se ali existem brechas, né? Chamar a diretoria, chamar o tesoureiro, né? Digamos que esse condomínio tenha um conselho fiscal, é muito comum que tenha um conselho fiscal. Chamar o conselho fiscal para conversar. Olha, conselho, eu entendi aqui uma discrepância nessas contas. Qual a opinião de vocês, afinal de contas, o conselho fiscal aprova as contas antes de levar para a Assembleia. Então, existem outros caminhos, sabe? Não necessariamente você precisa entrar com ação direta. Eu acho que é sempre melhor, os doutores estão aqui, talvez para assinar embaixo aí, é sempre melhor a gente tentar vias não judiciais, né? Tentar uma composição aí amigável, nem que seja depor esse síndico, porque sempre o condomínio... Pode convocar uma Assembleia. Riviane, como condômina, você pode convocar uma Assembleia para depois se Existem maneiras, né? Existe um caminho a percorrer, mas você pode convocar uma Assembleia e pedir explicações para o síndico em Assembleia, é até melhor, se for um caso grave, se for um crime, sei lá, acontece de tudo. Ela mandou aqui, acho que se fosse no caso de mudanças ali, no organizacional ali, vamos dizer, no estatuto, nos direitos. Aí vai precisar de Assembleia.
digamos que esse síndico não esteja praticando ali exatamente o que está descrito no estatuto ou na convenção do condomínio, ou se os moradores querem alterações ao estatuto, então aí é sempre assembleia, e aí é uma assembleia especial. Uma assembleia com quórum especial tem que estar aí. Tem maneiras, né? Cada condomínio tem a sua, mas tem que ver o quórum. Tem que ver o quórum, né? O número de pessoas que tem que estar presente lá. Então, é importante estar bem assessorada, né? Sim. Nessa hora. Então, procurar a diretoria, conversar, procurar a administradora. Acontece muito, viu, gente, dos moradores procurarem a administradora para pedir prestação de contas, para falar que o gato do vizinho, para falar que está com um problema na obra do vizinho. Tem muito atendimento ao morador, sabe? De obra, a gente já está no fim, mas essa questão da obra, eu acho que também, em condomínio horizontal, né? É uma coisa Horário de que... prestador de serviço dentro Mas não do é só condomínio, isso, né? é os limites da obra, onde você vai colocar o material que você vai usar na obra. Imagina um condomínio que já está preenchido quase na sua totalidade, tem poucos terrenos. Porque quando está no início, você solicita ali pro vizinho, né? ó, posso colocar os materiais. Beleza, você não vai atrapalhar a rua nem nada. E quando já está no fim? Né? Tem essa dificuldade. Gente, esses problemas assim nunca acabam, né? É importante que a pessoa que compra um imóvel, compra um terreno num condomínio hoje, já tem que saber que ele vai, em geral, se for condomínio novo, vai ter obra. Durante X anos, sua sala vai empoeirar, vai ter barulho, vai ter maquita, vai ter, entendeu? Então, na hora de comprar o imóvel, você tem que saber qual é o seu plano de vida. Você quer ter um bebê? Aí você vai mudar com um bebê novinho do lado de 2 obras, sabe? Aí você tem uma casa térrea, seus 2 vizinhos fazem sobrados, sabe? Fica isolado. Gente, acontece demais. Mas os horários dos condomínios, eles já são mais restritos, né? Para a obra em si, né? São restritos. Aos fins de semana, em geral, não pode fazer mudança. Isso aí gera muita polêmica. Mas é muito comum. Sabe uma coisa que eu vejo bastante nos condomínios? Em geral, os terrenos são mais caros, né? Dentro dos condomínios. Então, as pessoas querem aproveitar ao máximo o espaço dos terrenos. Então, o terreno, digamos, é de 380 metros, o cara faz uma casa de 350 metros. Claro, né? Tem que respeitar ali as normas construtivas de cada condomínio, mas eu quis dizer o seguinte, ele ocupa 100% da parte ocupável. Grudado, né? As casas ficam grudadas. Gente, você vai morar ali, você sabe que é assim, né? A sua casa vai ser grudada no outro, você vai sair na frente, você vai ver, não tem portão, não tem muro, você vai ver o outro. Então, é isso que você quer para sua vida, né? Porque os problemas de convivência acontecem, são comuns, tem barulho, tem cachorro do outro, tem, né? Sim. Então, é uma situação inerente a morar em condomínio, né? A gente sempre tem essa conversa lá, viu? Um tema para uma próxima conversa, essa questão do terreno, né, do condomínio em si, porque normalmente quando você vai comprar o terreno, você está comprando, aí o corretor vai falar assim, ó, é um terreno de 380 metros quadrados, aí você fala assim, nossa, vou poder fazer uma casa vou de fazer 380. uma casa de 300, aí você vai ver, tem que ter 2 metros de recuo para os dois lados e tem que ter mais 2 metros, 2 ou 3 metros de recuo nos fundos. 300. Então você fala assim, opa, a minha testada, para quem não sabe, né? Eu também não sabia até pouco tempo. A fachada, ela tem 10, 12 metros. Se você perder 2 de cada lado, de 10, você vai ter uma casa pequenininha ali, ó, no meio daquele condomínio. Exatamente. Então, às vezes, você compra. Não é que você compra enganado, mas você compra sem essa informação, que ela é fundamental, né? Gente, aí é o papel do bom corretor, né? Não, com certeza. E o papel do bom corretor também colocar para esse comprador a velocidade das obras dentro do condomínio, apresentar a prestação de contas na hora de vender um terreno ou um apartamento, né? A prestação de contas do condomínio, o regulamento daquele condomínio, né? Então você tem que chegar num condomínio novo. Com um condomínio falido que você vai ter que arcar. Exatamente, gente. Se aquele condomínio está sofrendo um processo na justiça trabalhista, Sim. Né? Então, olha só como a compra de um imóvel é importante. Às vezes essa questão da obra, né, que nem você falou, o tempo de obra, que nem uma pessoa vai comprar, vou fazer só a laje, até a laje, aí eu vou deixar parado, daqui 2 anos eu volto. Não pode. Não pode. Não pode. Ai, meu Aí dinheiro a piscina acabou no meio da lá, obra. Enchendo de bicho, não cuida, né? Nossa, gente, dá um problema. Aí vem a dengue, né? No verão, aí tem aquele surto de dengue. Aí você largou a piscina lá porque você não tem mais dinheiro para finalizar. Nossa, problemão. Multa,
sabe? O negócio começa Engrossar. a engrossar. Então, na hora de comprar num condomínio, a pessoa tem que estar bem orientada. Claro que é gostoso, tem vantagens, os condomínios em Pirassununga e na região toda são lindos, né? É legal a convivência das crianças que ficam soltas, tem muitas vantagens. Mas é importante que a pessoa esteja ciente que existem regras, e muitas vezes mais regras do que se você morasse na rua, né? Tem horário, você não pode chamar um eletricista a qualquer hora. Claro, se for uma emergência, tudo bem, mas você não pode pregar um prego na parede no sábado à noite, né? Então, Bom, tem que passou saber de rápido, tudo né? isso. Nossa, gente, passa num instante, né? Passou muito rápido, um tema gostoso de É, conversar. E a Milena, como ela tem muita intimidade com o assunto, fala bem, né, Guilherme? Muito. ah, legal, pessoal. Obrigada. É um assunto que eu amo, sabe? E as pessoas às vezes falam, ai, que saco, né? Ficar ali nas assembleias. Eu adoro, eu adoro. Eu adoro, porque é o momento que eu tenho ali de me relacionar com as pessoas, de tirar dúvidas, de receber o morador, de receber, às vezes, a diretoria. Tem pessoas que se envolvem menos no dia a dia do condomínio, então ali é o momento de olhar no olho, né? Às vezes tomar ali um suco, um negocinho junto, tirar dúvidas. Então, esse é um trabalho que eu particularmente adoro fazer. Cada agradecimento. Eu queria agradecer a sua participação. Imagina, obrigada. E vamos pensar num outro tema, né, em breve, porque tem muita coisa para se discutir Nossa. relacionado com condomínios, ou mesmo com a questão de corretor, né, contrato de compra e venda. A gente já abordou esse tema aqui no passado, mas é importante, são questões ali sensíveis que podem fazer a diferença. Tem muito detalhe, né, doutor? Isso. Agradecer também a participação dos nossos ouvintes. Foi muito legal a participação de todos vocês. E semana que vem a gente está de volta, no mesmo horário, com o nosso programa Radar Jurídico. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos e até semana que vem. Obrigada, pessoal. Boa tarde.